Boa tarde, boa noite, igreja querida, amigos, parentes que estão aqui próximos a nós, que estão mais distantes de nós geograficamente. Trago para vocês aqui a minha grande alegria, meu reconhecimento diante do Senhor, da gratidão tão grande que eu tenho a Ele por poder repartir com vocês a palavra do Senhor. É verdadeiramente um privilégio e como sem Ele nós nada podemos fazer, eu gostaria de começar orando e pedindo a Ele que nos abençoasse. Senhor Jesus, aqui estamos. Oh Pai, o Senhor conhece cada coração, a começar pelo meu, de todos aqueles que estão dedicando alguma atenção a este vídeo. Eu quero pedir em nome de Jesus, oh Pai, uma porção muito grande da Tua unção, da Tua sabedoria, da Tua graça, sobre mim que falo, sobre os que vão ouvir, de maneira que permaneça nos nossos corações a Tua santa palavra, Tua palavra que santifica o Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós discorremos sobre um dos temas mais lindos que eu conheço, que é relativo à reação de gratidão por parte daquelas pessoas que receberam o benefício de Jesus. Estamos falando sobre o lar de Maria, Marta e Lázaro, tão felizes, tão gratos que eles ficaram a Jesus e eles expressaram de uma forma tão convincente a sua alegria, particularmente Maria. Nós nos concentramos naquilo que ela trouxe para o Senhor Jesus, na sua atitude de profunda humildade, de abnegação, desistindo de qualquer possibilidade de ganho ou interesse próprio e dando tudo ao Senhor. O Senhor fecha aquela passagem em Marcos e em Mateus, dizendo uma profecia sobre ela, que em todos os lugares do mundo, onde fosse anunciado o Evangelho do Reino, que se faria menção ao nome de Maria e que isso seria para galardão dela, para ganho dela lá na eternidade. Conforme eu costumo ilustrar, mas cada vez que se faz referência àquele ato de Maria, se adiciona então uma pedra a mais preciosa na coroa daquela preciosa serva de Deus. Bem, nós seguimos adiante, lembramos então que o povo, ao saber que Jesus se encontrava ali, veio em grande número àquela casa para ver não só a Jesus, mas para ver a Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos, e a fama de Jesus e de Lázaro haviam causado um grande mal-estar nos inimigos de Jesus, que planejaram matar não só Jesus, mas também a Lázaro. Nós estamos aqui entrando então na última semana de vida terrena de Jesus e nós estamos no sábado, o dia deste banquete. Eu quero começar a ler para vocês em João capítulo 12, a partir do versículo 12, onde ele nos conta o que ocorreu no domingo, no dia seguinte e nos dias posteriores, à medida que formos discorrendo sobre esse longo e profundo capítulo, que é o capítulo 12. No dia seguinte, domingo, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Nós podemos completar essa leitura dizendo, versículo 17 e 18, que a multidão que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura testificava que ele o ressuscitara dos mortos.
pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Eu preciso explicar algumas coisas para os irmãos, tem alguns termos aqui que requerem alguma explicação. Nós vimos então que no domingo Jesus sai de Betânia, aquela vilazinha próxima a Jerusalém, 4 quilômetros, quando muito, e ele segue por um lugar, uma região um pouco mais montanhosa, fazendo como que uma volta para dar de frente com a entrada pela Porta Leste, também chamado Porta Dourada, que é o único acesso para a cidade de Jerusalém, para alguém que desce do Monte das Oliveiras. Ele sai de Betânia, sobe as colinas em direção a Betfagé, onde então lhe é dado, a pedido de Jesus, o empréstimo desse burrinho com a sua mãe, burrinho no qual ele se assentou e entrou na cidade de Jerusalém, conforme nós conhecemos bem a história, não é verdade? Então Jesus, tendo passado nesta região, ele começa a ser observado pela multidão daquelas pessoas que alguns haviam presenciado a ressurreição de Lázaro. Estavam lá no dia que Jesus, cerca de 2 meses antes, ressuscitou aquele morto que estava então já em estado avançado de putrefação, porque fazia 4 dias que tinha sido sepultado. E o povo começa a ficar vibrando de alegria e eles expressam desta maneira a sua comoção ao verem Jesus. Eles começam a cortar ramos de árvores ao redor e particularmente de palmeiras e começam então a acenar para Jesus, jogando roupas e mantos pelo chão para que o burrinho que levava Jesus em seu lombo pisasse sobre elas durante esse trajeto e daí então baixando a ladeira do Monte das Oliveiras em direção ao Vale do Cidrom, de onde subiria uma outra ladeira para entrar pela Porta Leste ou a Porta Dourada, por onde Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Esse termo, queridos, Hosana, que o povo gritava, Hosana quer dizer: ó Senhor, salve agora, te imploramos. Este é o significado da palavra Hosana. Então imagina todo aquele povo gritando: Senhor, salve, salve-nos agora, nós te imploramos, nós te imploramos. Outros, de outra maneira, expressando louvor, dizendo: bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. É interessante que os evangelistas usam para definir esta multidão de gente um termo óslos, que em grego quer dizer ralé, quer dizer o povo mais pobre dentre os mais pobres. Este era o perfil econômico da grande maioria daquelas pessoas que estavam então aclamando a Jesus e que vieram com ele praticamente desde Betfagé até a entrada de Jerusalém. Muitos perseveraram em segui-lo para dentro da cidade e assim por diante. Os discípulos, eles não entenderam bem a escolha de Jesus desse animal no qual ele iria entrar em Jerusalém. Ele pediu um jumentinho, que era um meio assim rotineiro de transporte, não havia nada de errado com isso, mas um rei, ele entrava numa cidade de jumentinho quando ele vinha buscar tréguas, quando ele vinha buscar paz. Um rei que se preze, como talvez eles tenham pensado, viria num cavalo, um cavalo fogoso, cheio de energia, e eles não entenderam a escolha de Jesus, até que Jesus foi então glorificado, que significa ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, onde ele se encontra à direita de Deus, e ele próprio havia profetizado que lá ele estaria à direita de Deus. Aí então eles entenderam que ele, o Senhor Criador do universo, o Deus da eternidade, havia escolhido então humilhar-se na figura de um servo, naquele que foi o Messias sofredor,
na pessoa do Senhor Jesus. Então eles compreenderam só depois da morte de Jesus, só depois que Jesus foi glorificado, o porquê daquele ato. E com isso Jesus, ele cumpriu uma doce profecia dada em Zacarias. Zacarias nos diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, ó cidade de Jerusalém. É uma expressão que quer dizer isto. Ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Este adicionou o cumprimento dessa profecia, adicionou ao cumprimento de tantas outras relativas à pessoa de Jesus. Bem, nós vimos então que essa multidão se formou com bases na ressurreição de Lázaro, que havia ocorrido 2 meses antes, um contando para outro e outro contando para um, e aquilo se espalhou como verdadeiramente fogo em gasolina. Foi uma manifestação tremendamente ruidosa, louvores em alto e bom som para todos ouviram. Nós vemos que Jesus, ao aproximar-se da cidade, isso é descrito pelos outros evangelistas, ele chorou sobre ela. Ao contemplar Jerusalém de uma certa distância, ele disse então: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Como se ele estivesse dizendo: se você, Jerusalém, tivesse reconhecido esse dia da salvação, como teria sido bom, como teria resultado em paz para você. Mas agora é muito tarde. Anteriormente, Jesus havia dito, no mesmo tom, assim, de lamento: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar a ti e teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus triste, pesaroso pela dureza e pela indisciplina perante o mandamento do Senhor: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não deram ouvido a isso até um ponto que era tarde demais, conforme o Senhor nos diz aqui. Bem, Jesus, ao entrar em Jerusalém, nós lemos o relato de João, muito curto, muito breve. Ele nos conta que ele chegou e ele segue narrando outras coisas, e João não faz menção daquilo que Mateus faz, que nos acrescenta o seguinte conhecimento: Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo de Deus, e ele expulsou os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E isto já havia acontecido de uma forma muito semelhante uma vez. Pela segunda vez, Jesus purifica o templo. E a seguir, vejam só, aquilo chamou a atenção de um povo necessitado ao redor de curas e de outra forma de milagre de Jesus, e se juntaram a ele então cegos e coxos, aleijados, e Jesus os curou. Essa é a descrição mais completa desse domingo, que culmina então com esta expressão que Jesus, deixando-os ali, ele voltou para a cidade de Betânia e ali passou a noite. Ele volta por outra direção e ele volta para a casa onde ele estava hospedado. Que dia, que movimentação, quantos louvores! Alguns diriam assim: uau, este é um culto de louvor perfeito, aquele povo todo louvando ao Senhor. Vamos ser um pouco mais analíticos antes de o sermos. Eu quero mencionar um versículo que encantou o meu coração e da Débora nessa semana. É aquele versículo que nos confirma o fechamento da porta dourada
profecia de Ezequiel lá no passado, cerca de 700, 680 anos antes de Jesus. Ezequiel escreveu: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o leste, que olha para o oriente, a qual porta estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Essa porta de fato foi fechada por Saladin quando ele conquistou Jerusalém no ano 800 e alguma coisa. A porta foi brevemente aberta pelos cruzados e daí por diante foi novamente fechada pelos muçulmanos e nunca mais foi reaberta, para que não viesse entrar por ali nem uma pessoa reclamando para si as honras de ser um Messias. E para ter a certeza que isso não iria acontecer, ainda construíram um cemitério do lado de fora, porque os judeus têm essa prescrição na lei de não estarem nos lugares onde estão corpos mortos. Eles não sabem, não sabiam, talvez tenham tempo de saber que na realidade o verdadeiro Messias já passou pela porta. Ela se encontra trancada, porque já passou por ela o Senhor, Deus de Israel. Ele entrou por ela e por isso o Senhor decretou: essa porta estará fechada. E assim ela se encontra fechada até hoje. Bem, deixa eu voltar os olhos para a multidão. O que será que aquela multidão realmente pensava de Jesus? Vai ser muito relevante o papel da multidão no restante desse capítulo. Nós não vamos terminá-lo hoje e eu não lamento, porque nós podemos entrar de uma forma mais profunda no seu conteúdo. Então, a questão, alguém perguntaria: mas será que aquele povo todo não foi levado pela emoção do momento? Ou será que o júbilo que eles expressaram, ele foi o resultado de estarem tão felizes, porque ali, diante deles, ao toque deles, diante dos olhos deles, estava o Messias, o Filho do Deus que tinha confirmado o seu ensinamento de que ele era o próprio Filho de Deus Todo-Poderoso, para quem não há impossíveis. Ele confirmou os seus ensinos ao ressuscitar mortos, ao curar doentes, expulsar demônios, controlar as leis da natureza ao mudar e criar matéria, e acalmando tempestades no mar e outras coisas mais. Será que eles levantaram todo aquele louvor para homenagear a Jesus, por reconhecer que ele era de fato o Salvador bondoso, justo, amigo, que ama os pecadores, perdoa-lhes os pecados e lhes dá a vida eterna? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através da sua morte e que iria ressuscitar para a justificação dos pecadores. Será que eles tinham conhecimento disso? Jesus pregou sobre isso durante 3 anos. Este foi um ensino de Jesus e por sua imensa bondade realizou tantas obras, as quais também vieram a dar substância àquilo que ele dizia que ele é, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ou será, irmãos, que o motivo da aclamação foi uma espécie de oportunismo que os teria levado a pensar algo mais ou menos assim: bem, Jesus poderá ser um grande rei para nós, pois ele resolverá muitos dos nossos problemas, muitas inconveniências que nós temos, nós não teremos mais com um rei como Jesus. Nós somos pobres, vejam só, mas ele bem pode usar o seu poder para nos alimentar. Ele já andou alimentando multidões por aí afora, e o poder dele, sendo o mesmo, ele pode continuar fazendo isso e nos beneficiando. Nós temos enfermidades uma vez ou outra no nosso meio, e eventualmente pessoas morrem no nosso meio, mas tendo a Jesus como rei, ele vai poder nos dar do seu poder para curar, para trazer de volta dentre os mortos aqueles queridos nossos que faleceram. Outra, nós somos dominados pelos romanos já há séculos, mas ele, como rei, talvez ele pudesse usar o seu poder para nos libertar. Bem, nós não temos uma ideia até o ponto que nós lemos aqui, porque nós vemos esse povo exultante dando glórias a Deus. Mas
o desenrolar do capítulo vai nos mostrar a resposta de por que este mesmo povo, passados uns poucos dias, hoje é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, de madrugada, quando Jesus estava ali perante o povo, perante Pôncio Pilatos, este mesmo povo, de punhos erguidos, dizia: crucifica-o, crucifica-o. E diante daquela posição tão feroz, Pilatos pergunta: mas eu vou crucificar o vosso rei? E eles respondem cinicamente, duramente: nós não temos rei senão César, fora com ele, crucifica-o. E se você o liberta, Pilatos, você não é amigo de César. O que culminou então com a entrega de Jesus aos algozes, que o torturaram e posteriormente puseram sobre ele a cruz na qual ele foi crucificado lá no Monte Calvário. O que fez com que esse povo mudasse? Mantenha em sua mente isto. Qual terá sido o motivo de tanta aclamação? Vai ficar muito claro para nós o motivo desta aclamação se converter em rejeição feroz contra o Salvador Jesus. E digo mais, este povo que o aclamou não é diferente em sua natureza do que eu e do que você. Nós não somos diferentes. Nossa natureza é a mesma, de forma que a palavra do Senhor vai nos ensinar a evitarmos de entrar por esse caminho de um dia negarmos ao Senhor Jesus. Tão importante, porque foi isso que aconteceu no passado e o Senhor nos mostra os fatos que os levaram àquela condição de perdição, para que nós, conhecedores dela, corramos para a graça do Senhor ao mínimo vestígio de fraqueza, para que Ele nos fortaleça, Ele que nos ama, Ele nos dê sua misericórdia e perdão e a graça de permanecermos firmes ao seu lado até o fim. Bem, toda aquela manifestação de louvor certamente abalou os inimigos terrenos de Jesus. Os fariseus, os líderes dos sacerdotes, os saduceus, aquela gente em posição alta sobre a qual nós já conhecemos tão bem. Posição alta socialmente falando, não é? Vejam só que interessante, irmãos. Vejam só que coisa interessante. À medida que Jesus caminhava, antes de entrar sobre o burrinho, antes de entrar em Jerusalém, o povo gritando: Hosana, Hosana, se achegou ao burrinho, se achegou a Jesus, um grupo de fariseus dizendo: Mestre, repreende os teus discípulos. Resposta de Jesus: digo-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, Jesus estava endossando o louvor. Sim, deixe-os louvar. É justo o louvor. Quando Jesus já estava dentro de Jerusalém, depois de curar coxos e aleijados as crianças, irromperam em louvores e voltaram a bradar ali na região do templo, nas barbas dos líderes religiosos, gritando, os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi. E eles voltaram, os líderes, outras pessoas provavelmente da liderança, se indignaram e disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas que mamam, tiraste o perfeito louvor? Deixa este povo me louvar. Bem, os fariseus e os publicanos e os saduceus, inimigos de Jesus, diz no versículo 19, disseram entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após eles. É como nós podemos dizer numa linguagem mais coloquial: nós estamos perdendo o nosso tempo, isto está fora de controle, todo mundo debandou atrás de Jesus. Bem, conforme lemos, ao verem a multidão, os fariseus ficavam cheios de ira, cheios de inveja, e naquele momento, nessas palavras como que de derrotados, eles parecem ter tido a impressão de que toda a multidão era firmemente leal a Jesus. Não lhes veio à mente a possibilidade que talvez a maioria da multidão tinha um interesse apenas passageiro em Jesus. Sem dúvida, irmãos, alguns ali eram crentes verdadeiros em Jesus.
Mas os fatos a seguir, conforme eu disse anteriormente, eles nos revelarão a triste realidade de que a maioria, grande maioria da multidão, não tinha nenhum interesse real, genuíno, de coração no nosso Senhor Jesus. Eles queriam apenas as bênçãos de suas mãos. Bem, vejam como é que João desenvolve esse pensamento e nos mostra então este estilo de vida de Jesus que ele planeja para nós, seus servos também, e que eu chamo de a vida realmente gloriosa. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Gregos estavam ali numa festa exclusivamente judia, porque eram prosélitos. Prosélitos quer dizer pessoas de outras nacionalidades que não fossem israelitas, que decidiram se converter ao judaísmo. E esses prosélitos, então, gregos de nacionalidade, se dirigiram a Filipe. Filipe é um nome grego. Visto que a palavra de Deus não dá nenhuma razão de por que eles acabaram sendo assessorados por Filipe e André, que é um outro nome grego também, nós não entendemos a razão, mas talvez ao saber os seus nomes, eles buscaram algum contato com pessoas que pudessem ter a mesma ascendência que eles, talvez um parentesco com gregos. E Filipe, ao ouvir este pedido tão querido que eles fizeram, que foi o seguinte: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Os gregos disseram. Ele tomou aquela mensagem, levou para André e Filipe, os dois foram para Jesus. Que história é essa? É um acontecimento diferente nos relatos dos evangelhos. Talvez, é possível que seja isso. Filipe e mesmo André, eles não estavam seguros de que Jesus iria receber esses gregos. Porque previamente, ele mesmo, Jesus, havia dito que o evangelho deveria estar sendo anunciado exclusivamente às ovelhas da casa de Israel. Isso não deveria passar naquele momento da dispensação de Deus, não deveria passar as fronteiras para outros povos. Na verdade, porém, irmãos, nós percebemos isto, que jamais existiu alguém que, tendo esse desejo nobre e sincero de coração, tenha voltado sem ser recompensado. É o Senhor quebrando as próprias regras que ele próprio fez. Quando ele nos diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Nós podemos saber que esses homens foram muito abençoados por procurarem Jesus. E mais, a aproximação deles, essa aproximação dos gregos, ela introduz o fato de que o evangelho seria anunciado e aceito em todas as partes do mundo. E esse fato já tinha sido anunciado por Jesus, quando ele disse que tinha ovelhas de outros apriscos que não a casa de Israel. Quando na oração sacerdotal Jesus ora pedindo ao Pai que abençoasse aqueles que viriam a crer nele, quando Jesus dá a sua grande comissão, ele manda os discípulos a anunciar o evangelho a toda criatura, ou fazer discípulos de todas as nações. Então, isso iria se cumprir, e esta é a primeira expressão do atingimento dos estrangeiros não israelitas pelo evangelho do Senhor Jesus. Bem, a pergunta que nós temos em mente, e João, ele não nos dá uma resposta pontual, e os outros 3 evangelhos não mencionam, mas existe aqui uma boa dose de bom senso de alguns comentaristas, e nós podemos fechar a questão. Isto satisfez o meu coração, talvez satisfaça o seu também. Para responder a pergunta: por que é que esses gregos queriam ver Jesus? O que é que tinha em Jesus? Bem, alguns buscavam sinais, uns buscavam Jesus para ver milagres, outros buscavam Jesus por outras razões. A cultura grega, isso não é uma imposição minha, nem dos comentaristas sobre você, a cultura grega primava por ser, assim, o berço da filosofia, o berço do pensar,
dos homens, o berço do conhecimento. Estes eram representantes desta cultura, que provavelmente ouviram a respeito de Jesus e deram grande atenção a tudo o que dizia respeito a ele, mas aquilo que mais teria chamado a atenção de pessoas que amam filosofia teriam sido possivelmente os discursos de Jesus, as reflexões de Jesus, as palavras de Jesus. E agora eles se aproximam de Jesus com o desejo de confirmar que ele de fato era um grande pensador, um grande pregador, um grande filósofo, numa boa linguagem grega, e eles então estavam com os corações abertos para exaltá-lo por vê-lo corresponder às coisas que eles realmente valorizavam. E eles estavam prontos a se juntar à multidão, talvez, nas suas expressões de louvor. Porém, vejam só, diante de tanta glória ter sido procurado por esses estrangeiros, glória aos olhos dos homens, não é? Jesus foi procurado, foi buscado. Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser verdadeiramente glorificado. Que interessante essa expressão. É como se a aclamação que Jesus recebeu do povo até aquele momento não tivesse contado como verdadeira no coração de Jesus. Guardem isso. Está chegando a hora onde verdadeiramente, onde eu serei mesmo de fato glorificado. Guardem isso. E ele segue dizendo: na verdade vos digo, imagine os gregos ali ouvindo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Bem, nós não estamos falando sobre princípios de agronomia ou botânica, o que for aqui, Jesus certamente não tinha isso em mente, mas ele usa essa parábola a respeito de si mesmo, se comparando a um grão de trigo, que ele antes daquilo virar um pé de trigo e aquilo espalhar suas sementes e virar um trigal, antes disso acontecer, aquele grão original tem que morrer. Ele tem que morrer para que resulte. E se ele não morre, não há frutos. Se Jesus não morresse, esse é o paralelo que ele nos cria com essa metáfora, não haveria pecadores salvos no céu. Se ele não morre, não há salvação. A sua morte proveria o caminho para a salvação, para que muitos fossem salvos. Um outro detalhe muito importante é que a filosofia, uma das filosofias mestras, uma das colunas do pensamento grego era esta: poupe a si mesmo. Seja o que você possa fazer em favor de outras pessoas, para agradar outras pessoas, para edificá-las, ajudá-las, seja o que for, você nunca perca de vista esse pensamento, filosofia grega. Poupe a si mesmo. Faça bem a si mesmo. Esse é o pensamento. Mas a resposta de Jesus lhes conta que este modo de pensar era diretamente oposto àquilo que eu vou chamar de a lei de colheita no reino de Deus. Poupe-se a si mesmo, Jesus diz: não, a minha glória vai ser morrer para mim mesmo. E ele diz: por quê? Disto vai resultar muito fruto. Da minha morte vai resultar muita salvação, muita vida eterna para muita gente, com as quais eu viverei por toda a eternidade. Jesus seria glorificado através da sua morte sacrificial e não através de uma vida confortável, sentado no trono e sendo louvado tão somente. Não, Jesus, a sua glória diante dos seus olhos, ele deixa claro para aqueles gregos: é esta, eu serei como um grão de trigo, eu vou morrer. E esta é a minha glória, porque disto resultará salvação para muitos homens. Será que a lei da colheita no reino, isto é, o grão de trigo tem que morrer para que surjam os frutos, será que isso se aplica somente a Jesus? Ou será que se aplica também a nós? Pergunta crítica. Alguns dirão assim: mas Jesus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus veio ao mundo morrer, buscar e salvar os que se haviam perdido. Esse foi um ministério dele.
A minha vida é diferente. Irmãos, eu precisava contar uma coisa para vocês. Vejam como João segue e como ele faz coro com os outros evangelistas. Muita atenção. Jesus diz: quem ama a sua vida, estou no versículo 25, para aqueles que estão seguindo em suas Bíblias, quem ama a sua vida, perdê-la-á, isto é, vai perdê-la. E quem neste mundo aborrece ou perde a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Que palavras enigmáticas que nos deixam desconfortáveis diante do dogma de que Jesus, ele veio tão somente trazer bênçãos para as pessoas, bênçãos que consistem na satisfação dos seus sonhos, na realização dos seus propósitos. Isso cria um problema, porque Jesus está dizendo, aquele que busca preservar a sua vida, filosofia básica dos judeus, poupar a sua vida, essa pessoa, ela vai acabar perdendo a sua vida. Mas qualquer que neste mundo perde a sua vida, esta pessoa então vai guardá-la, vai preservá-la para a vida eterna. Eu creio que dos trechos, e todos os outros evangelistas mencionam largamente este pensamento de Jesus. Ele contém a pregação mais frequente, jamais feita por Jesus. Tenho mencionado isso várias vezes para os irmãos. Como era frequente Jesus dizer essas palavras. Eu vou repetir apenas aqui 3, 4 delas nos textos que eu vou ler para os irmãos. Mas o Evangelho está semeado com esse pensamento. Aquele que amar a sua própria vida e procurar guardá-la, preservá-la para o seu próprio uso, ele vai perder a oportunidade que tem aquele que a perde por amor de mim e do Evangelho, como diz Mateus e Marcos. Porque aquele que perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este é o que recebe a vida eterna. Deixa eu ler aqui uns trechos para vocês. Nessa situação em que Jesus estava com os seus discípulos, ele disse para eles, olha, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, de forma que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, novamente, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. E Jesus, então, diz Marcos, chegando, Marcos 16, às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, outra situação, outra ocasião, que dizem os homens, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E uns deles disseram que é João Batista, outros disseram Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta a eles, e vocês, quem dizem? E Pedro se levanta ousadamente e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus então o aprova, Jesus profetiza que ele, Pedro, era essa rocha e que ele seria de uma figura tão importante na construção, na edificação da igreja do Senhor Jesus. E ele teria estas chaves de levar a mensagem da salvação, o que de fato Pedro foi, usado pelo Senhor Jesus para ser o primeiro mensageiro da palavra que resultou na salvação de milhares de gentios. Muito bem, Pedro então recebe esse louvor, essa aprovação do Senhor Jesus, e a conversa continua, e Jesus então diz aos seus discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém e padecesse muito das mãos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e convinha que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, o grão de trigo, morrendo para si mesmo. E Pedro, que acabara de pronunciar
Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, tomando a parte. Jesus, vem aqui, vamos dizer alguma coisa para o Senhor, baixinho, para ninguém ouvir. Tem compaixão de ti, Jesus, eu estou amado entre nós. De modo nenhum te acontecerá isso. Está amarrado em nome de Jesus. Esquece Jesus. Não diga isso. Não diga isso. Isso dá azar, toque, 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 ou qualquer outra expressão. Pedro tentando dissuadi-lo do pensamento de não ser o grão de trigo que deveria morrer para a salvação de muitos. E Jesus se voltou a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só aquelas que são dos homens. Você está pensando só nessa existência terrena. A minha visão é eterna, é para a salvação eterna. E Jesus segue nesta mesma conversa aos seus discípulos e diz então aquilo que João refere no relato que eu estava dando para os irmãos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou morra para si mesmo, ou como Lucas diz, morra para si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que ele poderia dar em recompensa ou para resgatar a sua alma do inferno? Como isso é profundo, meus irmãos. Jesus está dizendo para nós que assim como ele morreu para si mesmo, por aquilo que alguém poderia dizer, como Pedro poderia dizer, que seria do melhor interesse dele, aquilo que iria resultar mais satisfação, aquilo que iria resultar em maior popularidade, de agrado, de pessoas que estivessem ao seu redor agradavelmente. Jesus diz: não, eu morro como um grão de trigo para mim mesmo, para que muitos sejam salvos. E da mesma forma, e foi isso que ele nos contou aqui, aquele que quiser vir comigo, aquele que quiser ser meu seguidor, meu discípulo, ele há de fazer o mesmo. Ele tem que perder a sua vida por amor de mim, tendo visto quem eu sou, o que eu fiz, o quanto eu sou digno que se perca tudo por minha causa. E esta pessoa então se rende a ele, muito parecido com o que Maria fez, dando o seu mais precioso tesouro. Jesus diz: deem-se a mim nessas bases, e este é o verdadeiro caminho para a salvação. Porque se uma pessoa vive a sua vida tão somente pensando em amealhar coisas boas, coisas honestas, mas se o seu pensamento é só esse, e não de morrer para si mesmo, para servir ao Senhor Jesus, no que resultará em vidas vindo para o reino de Deus, esta pessoa, ele diz, o que adiantaria ela ganhar o mundo inteiro? Ela perderia a sua alma e não haveria como resgatar a sua alma do inferno. Irmãos, que coisa tão grande, que pensamento tão forte. E Jesus o repetiu múltiplas vezes. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, este é o que ganhará, esse é o que receberá a vida eterna. Aquele que se sofrer oposição das pessoas mais queridas, de pai, de mãe, de filho, filha, esposo, esposa, quem quer que seja, nessa dor profunda de perceber hostilidade ao nome de Jesus ser transferida para ele, para si próprio, porque eu tenho Jesus na minha vida, porque eles percebem o meu intento de segui-lo, o qual eu não vou negar diante deles. Então eles me perseguem, eles me cortam do relacionamento, não me convidam para a festa, ou qualquer que seja a forma de retaliação. E o Senhor Jesus, ele inclui isto no âmbito de possibilidades daquilo que pode acontecer conosco. Oh, irmãos, que pensamento tão
perturbador à primeira vista, que esta seja a forma de seguirmos a Jesus. Ouvindo esse pronunciamento dele, irmãos, vamos pensar bem e responder essa pergunta. Será que a lei de colheita do reino, isto é, o grão tem que morrer para dar frutos, que é relativa a Jesus, será que ela diz respeito a nós também ou não? Ela diz respeito a nós. Ela diz respeito a nós, o seu povo. A aplicação da lei da colheita do reino para nós, ela nos diz que nós devemos nos deixar morrer, como nosso Salvador o fez. Morrer para os nossos interesses, morrer por amarmos a Jesus, se Ele nos mandar, não hesitarmos em mudar de planos que têm uma importância básica na diretriz que demos à nossa vida. Não hesitarmos em desprezar planos e ideias e projetos, por mais importante que eles nos pareçam ser, é olhar para eles e dizer assim, não, mas isso não tem levado à exaltação do nome de Jesus, então eu vou morrer para eles, eu vou fechá-los, eu vou abrir mão deles e vou estar vivendo na semelhança de Jesus, pela sua graça, imitando os seus passos, e desta maneira minha vida, mesmo que eu morra para meus interesses, ela vai resultar em muitos frutos. É arriscar o seu bom nome, a sua reputação, o seu conforto, bens materiais, estabilidade financeira, expor-se a riscos até de saúde, de contrair uma enfermidade, expor-se à possibilidade de perseguição, tudo isto voltados para negar-se a si mesmo, morrer para os suas próprias conveniências, mas ter em mente aquilo que, por amor de Jesus e seu reino, isso vai trazer verdadeira exaltação para o Senhor. Então eu quero Jesus. Abra a tua porta, me tome pela mão e me conduza por esse caminho, porque é o caminho que eu quero seguir. É o tomar posição ao lado de Jesus, mesmo que tiver que ficar sozinho e desprezado. Irmãos, um dos grandes livros escritos no século XX, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi escrito por esse pastor, teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que foi traduzido, o título foi traduzido como O Preço do Discipulado, ou O Preço de Ser Discípulo de Jesus. E a frase básica desse versículo, a grande coluna que sustenta esse livro, ela diz, quando Jesus chama alguém, ele o manda morrer. Tremenda verdade, à luz daquilo que nós lemos da palavra do Senhor. Este é o mandamento de Jesus. Venha, morra para si mesmo, siga-me, tome a sua cruz, as dificuldades que possam resultar de abrir mão de tudo por amor de mim, e siga-me. Nós, os que cremos em Jesus por amor do Evangelho, ou por amor a Ele, por amor ao Evangelho, nos entregamos diariamente para morrer para nós mesmos, obedecendo pelo poder da sua graça e sacrificando os nossos interesses, preferências e tudo mais que seja contrário à vontade do Senhor. É só desta maneira, irmãos, que nós, os que cremos em Jesus, pela palavra dele, podemos ser salvos. É só dessa maneira. Perdemos nossa vida e ganhamos a vida eterna. Só dessa maneira. E eu sou levado a dizer isto, que qualquer outro plano de salvação, entre aspas, que exclua o pensamento de morrer para si mesmo, não concorda com as palavras de Jesus. É, portanto, um pensamento anticristo. É verdade. É o que Jesus diz para aqueles muitos que creram nele. Ele dizia àquele povo que creu na sua mensagem, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Isso que vocês vão ser. Para ser discípulo de Jesus, tem que permanecer na palavra que eu falei. Jesus chama os que creem nele para aceitarmos ser como ele. Grão de trigo, conforme eu disse, que morre para dar muitos frutos. O problema, irmãos, é que influenciados pelo pensamento humanista desse mundo,
Muitas pessoas, nós pensamos muitas vezes que as coisas importantes da vida são as bênçãos de Deus, bens materiais, poder, prazer, que Ele nos dá para a nossa alegria. Ele nos dá com a finalidade de nos levar ao arrependimento. E ao perceber que a pessoa sente desta maneira, ela busca a Jesus tão somente pelas bênçãos. Eles vivem para obter essas coisas. Eles pensam que podem usar Jesus para conseguir coisas. Porém, ao amarem suas vidas dessa maneira, eles não pensam ou deixam de pensar que a sua alma é mais importante do que o corpo. E por negligenciarem a saúde das suas almas, eles perdem a bênção da vida eterna. Com o aumento da iniquidade no mundo, irmão, Satanás quer levar nosso amor por Jesus a esfriar. Esta é a primeira expressão. Ele quer nos fazer ser como Simão, aquele fariseu, ou Judas, vocês lembram da história, diante da oferta do perfume precioso. Ele quer nos fazer pessoas apegadas a uma religião formal e sem amor verdadeiro, vibrante por Jesus ou pelos homens. Uma religião que reprova e critica servos e servas apaixonados do Senhor, que desconfiam dos seus motivos. Pessoas que se entregam a Ele, com alegria fazem aquilo que Maria fez, oferecendo a Ele, Jesus, o seu melhor. Um desperdício, disseram Simão e Judas, vocês lembram disso? Diante da oferta do perfume. E eles não perceberam que estavam renunciando ao Salvador e entrando no caminho da perdição eterna. E o mesmo ocorrerá com aqueles que vivem da mesma maneira que eles. Este aumento da iniquidade e consequente esfriamento do amor por Jesus acontece gradualmente. Entra na vida das pessoas por maus exemplos, por um coração que se deixa enamorar das coisas deste mundo. Irmãos amados, se percebemos qualquer falta de gratidão a Jesus, se percebemos em nós qualquer frieza para com Ele, clamemos por socorro. Socorro, Jesus, socorro. O Espírito de Deus vai nos lembrar que Jesus compreende as nossas debilidades e que Ele nos ama e que Ele nos socorrerá com o seu perdão, pela sua misericórdia, e nos dará força pela sua graça para resistirmos. Mas, irmãos, vamos usar da graça para dar prioridade absoluta para Jesus, morrendo para nós mesmos diariamente, buscando a graça para fazermos a vontade dEle e para desistir de tudo que entre em conflito com a sua vontade. Irmãos, vamos buscar a graça. Esse é o ponto, porque nós não conseguimos isso por nós mesmos. E dessa maneira nós não mais focalizaremos a atenção em nossa própria vida e nas coisas deste mundo, mesmo que sejam as coisas mais cobiçadas pelos homens. Até a próxima tentação. Nós não pensaremos, voltamos a pensar. Nós somos instáveis na nossa carne e o Senhor nos chama a olhar fixamente para Jesus, o nosso Salvador, o nosso autor e aperfeiçoador da nossa fé. Vejam o que Paulo escreveu. Aquilo que para mim era ganho, meus títulos, meus diplomas, minhas posições, minha boa fama, eu decidi considerar como perda por Cristo. Eu perdi tudo, não tenho interesse mais na verdade. Eu tenho também por perda todas as coisas, todas. Apóstolo Paulo, a quem Deus nos manda imitar, porque ele, Paulo, imitava Cristo. Pela excelência do conhecimento do meu Senhor Jesus, eu sofri a perda de todas as coisas. Que Paulo está dizendo assim, eu não conseguiria conhecer o Senhor Jesus tendo essas coisas como coisas tão importantes na minha vida. Então eu decidi perder toda, para que o meu conhecimento se alargasse, para que eu conhecesse melhor. E ele segue. E para que eu conhecesse melhor, para que eu conhecesse o poder da sua ressurreição e para que eu pudesse ter o privilégio de sofrer por Jesus, se necessário fosse, e foi necessário, assim como para nós também. Para que eu tivesse este desapego de mim mesmo, eu decidi, eu deixo todas as coisas
entregues para o Senhor. E eu as considero como sendo esterco. Eu considero como sendo de nenhum valor, para que eu possa então ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Percebem como isto é? Há uma condicionalidade. Pessoas que, agarradas a coisas desta vida, elas não vão encontrar respaldo nas palavras de Jesus, do Novo Testamento, para o pensamento de que são verdadeiramente salvas. Pessoas que mostram seu desprezo por Jesus, não ouvindo a sua palavra, não buscando, Jesus a chama nessa noite para arrepender-se dos seus pecados, para considerar que eles estão jogando fora a sua alma por uns poucos dias, meses, anos. Poucos serão nesta terra para conseguir fama, prazer, bens materiais. Jesus diz: não, arrependei-vos. Aquele que está tentando ganhar sua vida dessa maneira vai perdê-la. De que valeria você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus clama para nós com tanto amor e ele termina esse trecho nosso de hoje no verso 26 dizendo: e se alguém me segue, ou se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Para servir a Jesus, a pessoa deve segui-lo. É verdade. Estou falando a todos que servem na casa do Senhor. Nós estamos num bom momento para pensar nisso. Nós estamos aí ainda em quarentena, não é? Em bom momento. Puxa, eu sirvo na casa do Senhor. Será que eu estou seguindo? Será que de fato eu estou levando ele a sério? Ou eu vou lá simplesmente por uma questão de conveniência minha ou daqueles a quem eu sirvo e vou fazer lá um trabalho que não tem valor nenhum se você não está de fato seguindo ao Senhor Jesus, morrendo para si mesmo. E eu digo isso a respeito de todos os que bondosamente nos oferecem os seus préstimos, os seus dons, para que nós movamos a estrutura da igreja. Mas que sejamos pessoas mortos para nós mesmos e que vamos servir o Senhor na força da sua graça, para que se cumpra a palavra de Pedro. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Se alguém servir, faça-o de acordo com o poder de Deus, para que desta maneira, tudo, em todas as coisas, Deus seja glorificado. Ele seja glorificado através daquilo que nós fazemos. É isso, irmãos. Jesus ensina seus servos a obedecer os seus mandamentos, de forma a se tornarem parecidos com ele em seu proceder. Devem aplicar o exemplo da sua morte a si mesmos e morrer para si mesmos, diariamente. O Mestre promete aos seus servos e servas sua constante companhia e proteção, e isto se aplica à vida presente, bem como à vida eterna. O trabalho feito para o Senhor agora receberá um dia a sua aprovação quando ele voltar. Todo sofrimento, reprovação, vergonha que alguém possa sofrer por obedecer a Cristo nessa vida será de fato muito pequeno, comparado com a glória de ser publicamente elogiado pelo Pai. Sim, se nós somos filhos, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nós somos também herdeiros dele, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente, as gozações, os desprezos de pessoas incrédulas, a ingratidão, eu tenho certeza, e Paulo sofria isso, ele diz: eu tenho certeza, eu sei o que estou dizendo, não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Portanto, irmãos, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E em nada estejam intimidados pelos adversários do Evangelho, pois o que para eles é prova evidente de perdição, esse cara está jogando a vida dele fora, está perdido, está desperdiçando o seu tempo. Para nós não. Para nós, esta segurança de salvação, isso da parte de Deus. Porque vos foi concedido, irmãos, a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele.
pois tendes o mesmo combate que viste em mim, Paulo, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Esta é a palavra do Senhor, genuína, proferida pelos lábios do Senhor Jesus, aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Que Deus nos abençoe.